A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você aí na sua casa. Vamos nesse momento louvar e adorar o nome do Senhor com canções. Quero convidar você a fechar os seus olhos na sua casa. Vamos falar com o nosso Deus, pedir que Ele nos direcione por intermédio do seu Santo Espírito, para que possamos adorá-lo como convém. Abra seu coração, abra a sua casa para que o Senhor venha te visitar e visitar a sua família. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Porque o Senhor tem um plano para nós, Senhor. Deus, como somos gratos por isso. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas que temos enfrentado, nós temos visto a Tua mão, nós temos visto a Tua graça, nós temos visto a Tua misericórdia, Senhor. Que nesse momento a paz que excede todo o entendimento recaia sobre os nossos corações, Senhor. Nós queremos te adorar como convém. Nós lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós te louvamos, Senhor, porque leve e momentânea a nossa tribulação quando estamos contigo. Nesse dia, Senhor, nós olhamos para Ti, de onde vem o nosso socorro, que é o Senhor, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Tu és santo, Tu és digno de receber. Recebe, Pai, toda a adoração, tudo aquilo que será feito, Senhor, para agradar o Teu coração, Pai. Se relaciona conosco, Senhor, mais do que as Tuas mãos, Senhor. Mais do que milagres e feitos, Senhor, nós queremos a Tua presença reinando no nosso meio, em nossos corações, nos convertendo a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Tu és santo, Tu és digno de ser adorado, Senhor.
Louvado seja Deus. Senhor, nós fazemos tudo para Ti, Senhor. Cada nota tocada, cada canção entoada, Senhor, é o desejo de agradar o Teu coração. É o desejo, Senhor, de Te encontrar, Senhor. É o desejo de ter mais de Ti. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Cante mais uma vez. Pois Teu reino, pois Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Levante suas mãos como forma de rendição e cante. E Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és a nossa vida, Jesus. Tu és santo e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro, e não há outro como Tu. Oh, 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 oh. Pra Te adorar e pra Te adorar eu vivo, e pra Te adorar eu vivo só pra Ti. E pra Te adorar eu vivo, e pra Te adorar eu vivo só. Nossos olhos estão em Ti, Senhor. E pra Te adorar eu vivo, e pra Te adorar eu vivo
motivo, Senhor, não há outra razão de estarmos aqui, Senhor. E pra te adorar eu vivo, e pra te adorar eu vivo só pra ti. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Quero convidar você na sua casa, levantar uma nova canção ao Senhor nesse dia. Deixa fluir do seu interior. Isso é que a palavra do Senhor nos diz, deixa fluir do seu interior. Palavras de adoração, palavras de reconhecimento quem Ele é, palavras de confissão dos nossos pecados, que isso também é adoração. Faça isso. Alivia seu coração na presença do Senhor. Comece a dizer para o nosso Pai aquilo que está em nosso coração. Senhor, nós queremos viver somente para Ti. Senhor, nós queremos viver somente para Ti, somente para Te adorar, somente para Te adorar, com toda a nossa força, com tudo que há em nós. Não encontramos outro prazer, não encontramos outra satisfação que não seja em Ti. Passageiro, tudo ficará, tudo é passageiro, tudo ficará, mas a Tua glória nunca passará. O Teu reino não terá fim, Teu reino não terá fim, não terá fim, não terá fim. E aquele que aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és santo. Revela a Tua face, Senhor. Revela a Tua
tua face, Senhor. Como aquela mulher, Senhor, que entrou naquela casa onde o Senhor estava. E os que estavam ali começaram a censurar, porque aquela mulher chorava aos seus pés e enxugava as lágrimas que molhavam os teus pés, Senhor, com seus próprios cabelos, com aquilo que era honra para ela, Senhor. Nesse dia, Senhor, nós queremos fazer isso, Senhor. Como os 24 anciãos, Senhor, se prostram diante do teu trono e entregam as coroas, algo que é importante, algo que é sublime para nós. Nós depositamos aos teus pés, Senhor, porque tu és o Rei, Senhor. Tu és santo, Senhor. E nós quebramos, Senhor, o nosso vaso diante do Senhor, diante dos teus pés, Senhor. Nós queremos gastar aquilo que é importante, aquilo que nos custa, Senhor, aos teus pés, Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que o fogo apaixonado, e eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás teu reino. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro
sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Aleluia. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Adoro o Senhor. Sobre um Deus que sabe me maravilhar. Te adoramos, Senhor, nessa noite, glorificamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor tem derramado graça, o Senhor tem derramado provisão, livramento, sobretudo, Senhor, o Senhor tem derramado a Tua presença e nós Te louvamos por isso. Nós Te glorificamos por isso, Senhor. Continua conosco neste lugar, continua, Senhor, realizando proezas e maravilhas. Continua nos sustentando com graça, com misericórdia, com bondade, Senhor. Neste momento também nós queremos, ó Deus, devolver a Ti aquilo que é Teu. Queremos, Senhor, dar a Ti os dízimos e ofertas alçadas neste lugar. Recebe, Senhor, como incenso suave as Tuas narinas. Recebe, Senhor, como adoração. Recebe, Senhor, como louvor. Recebe, Senhor, como gratidão a Ti, Senhor. Ah, Deus, nós queremos Te honrar nesta hora. Honrar ao Senhor, também adorando o Teu santo nome, com nossos dízimos e ofertas alçadas neste lugar. Eu abençoo cada irmão nessa noite. Eu abençoo cada um que vai ofertar, que vai dizimar, Senhor, que vai adorar a Ti com dízimos e ofertas, ó Pai. Eu abençoo nesta hora, nos dá sabedoria para conduzirmos tudo conforme, Deus, a excelência, Senhor, da Tua grandeza e vontade, no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a, nesse momento, adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Você pode continuar adorando ao Senhor. É um tempo que nós, como igreja aqui, entendemos que dizimar, ofertar e também dar dízimo é também adoração a Deus e, portanto, nós o adoramos neste momento. Amém? Adora o Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Veja o amor do Pai. Aleluia. Mistério que eu não posso entender. Quão grande é o Teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Aleluia. Pai infalível, o que se compara a Ti? Pai, o cordeiro e o leão dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus, Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Adore! Canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha
está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu rei eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer, faz o teu querer e canta a minha alma, canta a minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, canta a minha alma, canta a minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, canta a minha alma, canta a minha Adore. alma, canta a minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Aleluia. Aplauda o Senhor em sua casa. Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de toda a majestade. Aleluia. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, o capítulo 12 desse livro. Gênesis capítulo 12. Louvamos ao Senhor. Tivemos o privilégio de adorarmos a Deus junto com nossos irmãos. Adoramos ao nosso Pai. Ele é digno de glória. E eu tenho certeza que o Senhor te alcançou. Eu tenho certeza que o seu coração chegou aos céus em adoração ao nosso Pai, através de louvores, através de ação de graças, através de declaração de quem Ele é. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo 12 desse livro. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, você não tem nenhuma dificuldade em encontrá-lo. O primeiro livro da Bíblia, o capítulo 12. E além de ser um livro, que é o primeiro livro da Bíblia, também é uma história muito conhecida por você. Você conhece muito essa história a respeito de Abrão, ou de Abraão, quando assim chamado por Deus para cumprir um desígnio do Senhor. Amém? Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré.
Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu ou edificou, a sua versão pode estar assim, edificou ou levantou um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão edificou novamente um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Feche seus olhos, em continuação ao espírito quebrantado que estávamos aqui na adoração e no louvor. A gente vai orar nessa hora, para que Deus alcance o nosso coração na ministração da palavra e saiamos dispostos a cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida como desígnio, como vontade, como desafio para mim e para você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero celebrar o Teu nome, exaltar a grandeza, Senhor, da Tua majestade. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor tome o meu coração, o coração daqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Ó Deus, e que o nosso coração seja movido, seja inquietado pela Tua presença, o nosso coração seja tratado por Ti, Senhor. Senhor, direcionado ao lugar aonde o Senhor quer cumprir a Tua palavra em nós, Senhor. Tira da nossa vida a dispersão, tira da nossa vida tudo que distrai, Senhor. Senhor, e nos dá foco em Ti, atenção no Senhor, quebrantamento, rendição à Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, exaltamos a Ti através dos louvores, declarando quem Tu és, declarando o que Tu podes fazer em nossa vida, declarando qual deve ser a nossa conduta, ó Deus, diante do Senhor. Assim oramos, gratos por tudo, no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Você que deve ter chegado agora, graça e paz, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que nesse domingo à noite a presença do Senhor continue envolvendo todo o seu lar e o seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, nos versos que lemos, a gente vê muito traçado um plano que Deus tinha para o seu povo ao longo de toda a história. Deus chama um homem que não era, em hipótese alguma, nesse momento, alguém que adorava ao Senhor, alguém que comungava com esse Deus, um homem que esse Deus para ele talvez fosse um Deus ainda desconhecido, um homem que foi chamado por Deus para formar uma nação, um povo, e que a partir dessa nação e desse povo viria o Messias, que abençoaria todas as famílias da terra, seriam abençoadas através do Messias, que viria desse homem. Deus tirou Abraão do meio de um povo idólatra, no meio de um povo pagão, no meio de uma família também pagã, e fez dele o pai da fé. Fez dele o pai de uma nação, fez dele o pai de pessoas que davam credibilidade a quem Deus era e ao que Deus teria a fazer. A história de Abraão é envolvida com um chamado para viver a partir da fé. A história de Abraão, ela está totalmente direcionada, ela tem como destaque princípios referentes à vivência da fé. Uma fé que nos leva, irmãos, a cumprir a vontade de Deus. A fé de Abraão é uma fé que expõe para mim e para você, é uma fé modelo para mim e para você, de pessoas que podem e que faz valer a pena aquilo que Deus chamou para ser feito, aquilo que Deus designou para ser cumprido. Abraão é alguém que é destacado por uma fé que se debruça em obedecer uma voz de Deus. Em obedecer uma voz de Deus,
em um momento em que não se sabia o que se poderia acontecer obedecendo essa voz, mas Abraão faz valer muito mais a fé no que ouviu, a fé no que foi falado para ele, não em evidências de que poderia ter alguma coisa boa ou ruim em atender ao chamado do Senhor da vida dele. A história de Abraão conta para a gente o desdobramento, irmãos, de uma fé que conduz ao cumprimento da vontade do Senhor. Há caminhos, há situações, há coisas, há algo que se desdobra para que possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Não é, irmãos, somente desejando que a vontade do Senhor se cumpra, é que vai se cumprir a vontade de Deus em minha vida. Não é somente romantizando, não é somente se espelhando em alguns que cumpriram a vontade do Senhor. Não, não é assim. A história de Abraão nos diz que para se desdobrar essa fé, para que essa fé possa ser conduzida ao cumprimento da vontade de Deus. E isso eu quero falar para você como primeiro ponto da minha mensagem nessa noite, ao seu coração. Irmãos, como se desdobra a fé que nos conduz ao cumprimento da vontade de Deus? Que caminho ela toma? Quais são os princípios referentes para que se cumpra a vontade de Deus na minha e na sua vida? Talvez você tenha orado assim: Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida. Talvez você já fez orações dessa forma: Senhor, cumpre, Senhor. Eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade em minha vida. Tantas vezes eu faço essa oração. Tantas vezes nós fazemos essa oração. E não é errado fazer essa oração. Talvez o errado seja fazer a oração e não se dispor a caminhar no sentido de que se cumpra essa oração que temos feito ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu querido que está me ouvindo nessa noite, olha, a primeira coisa que você tem que fazer para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida é você ter um ouvido aguçado à voz de Deus. A gente precisa ter ouvidos aguçados à voz de Deus, ouvidos quebrantados à voz de Deus, ouvidos que se rendem à voz de Deus, ouvidos que se envolvem com essa voz de Deus. O verso 1, a parte A, fala dessa maneira, fala a respeito disso. Certo dia, o Senhor disse a Abraão. Certo dia, Deus falou a Abraão. Certo dia, Abraão ouviu a voz de Deus. E, meus irmãos, só se ouve a voz de Deus quem quebrantado a ela está. Não tem como se ouvir a voz de Deus se não estiver quebrantado a ela. Não se pode ouvir a voz de Deus se a voz, olhe bem, se a voz que tem tido mais valor, se a voz que meus ouvidos estão mais prontos a ouvir, é a nossa própria voz. A nossa própria voz é um fator impossibilitador. Glória a Deus, aleluia. Impossibilitador de ouvir a voz de Deus. Se torna um obstáculo, a nossa voz se coloca à frente e não permite que ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Deus quer que no cumprimento da vontade dEle estejamos com os ouvidos preparados para ouvir a voz do Senhor. Deus quer que demos atenção à voz dEle. O Senhor quer que nos preocupemos muito mais em ouvir a voz dEle do que qualquer outra voz possível que venha sobre a nossa vida. E às vezes, irmãos, estamos com os nossos ouvidos tão atentos e preocupados com tantas coisas. Estamos com os nossos ouvidos tão atentos e preocupados com o trabalho, tão atentos e preocupados com a nossa família, com relacionamentos, com estudos, com adversidades da vida, com problemas, com dívidas, com redes sociais. O nosso ouvido está tão aguçado nisso, com tantas outras coisas que às vezes interfere naquilo que a gente precisa ouvir
da voz de Deus. Deus quer falar com você para que se cumpra na sua vida o propósito que Ele tem para você. Saia de tudo que é fator que impossibilita. Dê atenção a essa voz, queira ouvir essa voz acima de qualquer coisa, irmãos. Não perca o foco, coloque o foco em escutar a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala sobre isso, quando está ensinando a oração do Pai Nosso, ele fala antes, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Olha, você e o Pai ouvindo a voz dele, não tem como, irmãos, quando nós estamos ouvindo diversas vozes, há ruídos, e ruídos não permitem que ouçamos a voz do Senhor. Jesus fala assim, entra no teu quarto, vai para um lugar isolado, um lugar de silêncio, um lugar que vai estar você e Deus, seus ouvidos dando atenção a Deus. Fecha a porta do quarto, ora teu Pai que está em secreto, vai ver você em secreto, e vai te ouvir e falar com você, te recompensar plenamente. Você vai ouvir a voz do Senhor quando sair de um lugar de barulho. Você vai ouvir a voz do Senhor quando os seus ouvidos e a sua mente, o seu coração estiverem em silêncio para ouvir essa voz de Deus, irmãos. Em meio a coisas que sabem que se tornam muito mais poderosas nos nossos ouvidos, em meio a tudo isso, não tem como ouvir a voz do Senhor. Amém? Primeira coisa que Deus quer que tenhamos nesses dias, para que cumpra na nossa vida a vontade dEle, é que tenhamos ouvidos preparados para ouvir a voz dEle. Onde quer que estejamos, mas ouvidos aguçados a ouvir a voz do Senhor. Fazendo as coisas que estejamos fazendo, mas muito mais dando atenção e presteza à voz de Deus. Você pode estar onde quer que você esteja, mas seus ouvidos devem estar atentos à voz de Deus, porque Deus quer falar com você. Deus falou com Abraão certo dia, e Deus quer falar com você, amém? Deus quer falar com você. Deus quer que você ouça o que Ele tem para a sua vida. E, meus irmãos, nós não vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida através de histórias de outros, através de personagens da Bíblia, através de situações, não. É uma questão muito particular sua e de Deus. Você vai ouvir quando você colocar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus quer falar com você. Abre os ouvidos, irmãos, e dá atenção ao que Deus tem a falar ao seu coração. Segunda coisa que nos conduz ao cumprimento da vontade do Senhor, está desapegados àquilo que nos dá segurança. Todo apego àquilo que nos dá segurança impossibilita da gente cumprir a vontade do Senhor, porque a gente pensa que aquilo que estamos seguros ali, material, visível, é que vai nos dar segurança em todo o tempo, e que a nossa vida não. Deus tem algo para você. A sua segurança não está em hipótese alguma em uma geografia, em um lugar que você está, no emprego que você está, não está na família que você está, não está nos parentes que você está. A sua segurança está em Deus. Deus é a nossa segurança. Desapegados daquilo que nos dá segurança, irmãos, nós podemos cumprir a vontade do Senhor. Ah, irmãos, tem missionários que tinham dinheiro, valor, tinham riqueza, bens, largaram tudo. Sabe por quê? Porque a segurança deles não estava naquilo, estava no Senhor. A nossa segurança está em Deus. Por isso o Senhor fala a Abrão, para que se cumpra a vontade de Deus na vida de Abrão, ele tem que sair da terra dele. Ele tem que sair do lugar de segurança, sabe, da geografia que ele está inserido, daquilo que ele é dependente, daquilo que ele acha que se ele sair, ele vai se dar mal, ele não vai ter como, não. Sai da sua terra, sai da sua parentela, envolvimento emocional, sai. Olha, suas emoções, a sua mente, sua confiança, seu coração tem que estar dependendo de mim, amém? Dependendo do Senhor. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai, misericórdia, sai da casa do seu pai, irmãos. A nossa segurança e dependência deve sempre estar em Deus, não está em pai, não está em geografia ou lugar que nós trabalhamos,
não está em envolvimento relacional com as pessoas. A nossa segurança está em Deus, irmãos. A Bíblia diz lá em Provérbios 1:33, mas quem me ouvir viverá em segurança. Quem me ouvir viverá em segurança. Estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Paulo fala em Filipenses 4:19, o meu Deus. Paulo fala isso depois de falar que sabe passar por necessidade, sabe conviver com fartura, sabe conviver com alegria e tristeza. Ele fala isso depois de falar que tudo pode em Deus que fortalece ele. Ele fala assim, olha, a igreja lá em Filipenses, ele fala assim, olha, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Irmãos, Abrão vive em lugar de riqueza, de fartura. Abrão tem uma família abastada. O Senhor está dizendo, larga tudo. Eu é que vou suprir você. Larga tudo. É eu que vou ser a sua segurança. É eu, irmãos. É o Senhor. Talvez Deus está dizendo a você nessa noite, larga tudo. Porque quem vai ser a sua segurança e a sua provisão sou eu. É eu que vou te sustentar. Não pense que é isso que você está inserido que vai sustentar você. Não se apegue a isso. Isso vai passar. Isso é efêmero, passageiro. Mas a minha segurança é perpétua. A minha provisão é perpétua. A minha provisão é para sempre. E quem me ouve viverá sempre em segurança, aonde quer que esteja. Irmãos, Deus chama Abrão para ir para um lugar que está com fome. Deus chama Abrão para ir para Canaã, e no momento Canaã está sendo assolada pela fome. Deus está dizendo, vai para Canaã, é uma terra boa que mana leite e mel. Está sendo assolada pela fome, mas é uma terra boa que mana leite e mel. É uma terra fértil. Lá viviam os cananeus, homens idólatras. E não prosperava a terra pela idolatria que tinha na vida deles. Mas a terra era fértil. A terra era próspera. E quando Deus nos manda ir para qualquer lugar que talvez esteja, infértil, quando lá chegamos pela promessa do Senhor, ela se torna fértil e próspera. Porque a terra só é fértil e próspera porque Deus fala para ser. A terra só é fértil e próspera porque Deus diz, terra, seja forte, seja fértil e próspera. Amém? Pode ser o lugar possível ruim da vida, mas se Deus falou, vai, porque lá você vai ter minha segurança, a minha provisão, vai ser terra que mana leite e mel, vai ser, irmão. Eu nunca me esqueço disso. Quando a IBF de Salvador, ela foi ser iniciada, lugar aonde a IBF foi instalada, é um lugar de morte, um lugar de desova, irmãos. As pessoas levavam pessoas para matar ali na encruzilhada daquele lugar. Era um lugar que ninguém queria passar. A igreja foi para lá. Hoje é um lugar que tem prédio, um lugar que tem, um lugar desenvolvido. Hoje é um lugar que as pessoas querem morar. Hoje existe uma igreja lá crescendo. Irmãos, terra que é terra de morte, quando Deus fala vá, porque vai ser terra de vida, vai ser terra de vida. Sua segurança não está naquilo que é visível, real, irmãos. Sua segurança está naquilo que Deus tem falado para você. É naquilo que Deus tem falado. Naquilo que Deus tem falado. Olha, quem me ouvirá viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal algum. Glória a Deus. Desapegados daquilo que nos dá segurança. Terceira coisa, obedecendo a palavra de Deus, independente da lógica. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. A lógica atrapalha a obediência. A lógica, irmãos, a racionalidade muitas vezes interfere naquilo que é espiritual. A racionalidade muitas vezes faz ver aquilo que é visível, ao invés de enxergar aquilo que é fé, é por fé, é crendo, amém? É crendo. E só ver isso que é invisível quem obedece. Só ver aquilo que é invisível, que é pela fé, quem tem obediência a Deus. Por isso, irmãos, para que Deus cumpra o plano na vida dele, você tem que obedecer a ele, independente da lógica. O Senhor fala a Abraão assim, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem sabe para que terra vai, meu irmão. O Senhor vai mostrar para ele.
Amém? Mas ele obedece à voz do Senhor. Aleluia. Ele obedece à voz do Senhor. A Bíblia diz no verso 4 que com ele, com 75 anos, partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Ele obedece à voz do Senhor, irmãos. Certa vez, o Senhor disse a Moisés, se referindo ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 5, 29, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para me obedecer, obedecer aos meus mandamentos. Aí, olha a promessa, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Aleluia! Cumpre em nossa vida o que Deus tem para nós, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Amém? Abraão obedeceu pela fé, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar, deixou seu próprio país, deixou a sua parentela, deixou os seus pais, sem saber para onde ia, mas foi, irmãos, obedeceu independentemente das consequências, e o que faz com que a nossa fé de fato se concretize como fé, sabe o que é? É a obediência que Deus tem falado na nossa vida. E essa obediência resulta em bênçãos que Deus tem para nós, amém? Deus tem bênçãos para fazer na sua vida, para dar a você. Deus tem tanta coisa a realizar na sua história, mas você tem que obedecer a palavra de Deus, independente da lógica, amém? Independente da lógica. Quarta coisa, que faz com que possamos ser conduzidos pela vontade de Deus, é a confiança no que Deus tem falado a nós, amém? Olha, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia o que tinha nessa terra, Abraão só sabia que Deus disse a ele que ele seria tais coisas. Não importa, irmãos, o que é que tem lá, a gente não sabe o que é, o que importa é que Deus falou para a gente que a gente vai ser, amém? Abraão confiou naquilo que Deus falou para ele, e olha que Deus falou para ele, verso 12, verso 3, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Primeira coisa, de Abraão sairia uma grande nação, ele confiou nisso, e isso de fato aconteceu, irmãos, olha, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Segunda coisa que Deus falou para ele, e que de fato aconteceu, eu o abençoarei, eu vou abençoar você, Abraão, amém? Olha, Abraão, o seu nome será famoso, será conhecido, e realmente foi conhecido, irmãos, em toda a redondeza da época, é conhecido até hoje como o pai da fé, amém? Nós somos filhos de Abraão pela fé, em relação à fé, a fé no Senhor, um homem que não viu nada e obedeceu a Deus. Você não está vendo nada, nada está acontecendo, só faça obedecer, meu irmão, minha irmã. Nada está acontecendo e você não vê nada, pior ainda, você não sabe o que pode acontecer. Deus falou ao seu coração, dê crédito. Quem falou foi Deus, que você vai ser isso e você vai ser. Olha, eu vou te abençoar, o seu nome será famoso, você será uma bênção para outros. Você será uma bênção para outros. Olha, eu vou abençoar os que abençoarem você. Quem abençoar você, Abraão, vai ser abençoado. Mas, Abraão, quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. E olha, Abraão, a melhor promessa que eu vou fazer nessa vida, sabe o que é? Que por meio de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Por meio de você, Deus quer te usar como instrumento para Ele, para alcançar pessoas em toda a face da terra. Você tem que obedecer à voz do Senhor, confiantes no que Deus nos falou. Quinta coisa que você tem que fazer para que se cumpra aquilo que Deus tem como plano para a sua vida é estabelecer altares de adoração. Aonde quer que você esteja, o que você estiver fazendo, faça da sua vida um altar de adoração a Deus. Estabeleça adoração ao Senhor. No caminho que você andar, nas coisas que acontecerem com você, remeta adoração a Deus. Verso 6 ao verso 9, Abraão atravessou o país. Abraão foi, até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão. Olha, irmão, do Senhor apareceu a Abraão.
Ele ouviu a voz em um dado momento, mas em outro momento, por conta da obediência, o Senhor apareceu. Amém? Quem ouve a voz, um dia vê a manifestação do Senhor presente na vida dele, não só a voz, mas a manifestação. Há uma teofania aqui, uma aparição do Senhor, o Senhor se apresenta, irmãos, a ele. Aleluia, o Senhor apareceu a Abrão e além de aparecer, disse a ele, eu vou dar a você, aos seus descendentes, olha, eu vou dar esta terra aos seus descendentes, confirmando que tinha falado com ele. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, amém? Construiu o altar ao Senhor. Você não está vendo nada, talvez piorando está a coisa, construa o altar ao Senhor. Quando piorar, construa um altar. Quando melhorar, construa outro altar. Quando nada estiver acontecendo, construa um altar. Você está caminhando ao cumprimento da vontade de Deus, meu irmão. E quem caminha ao cumprimento da vontade do Senhor, adora o Senhor em qualquer circunstância da vida. Aleluia! Eu não sei se você ouviu o que eu falei para você. Quem está no cumprimento da vontade de Deus, adora esse Deus em toda e qualquer circunstância da vida. Em qualquer lugar que esteja acontecendo, que esteja acontecendo com ele, ele levanta altar. Ele vai levantando altares de adoração ao Senhor. Ele vai se rendendo, ele vai adorando o Senhor. Ele vai exaltando a esse Deus. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que esse Deus cumprirá o que falou na vida dele. Aleluia! Aleluia! Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para uma região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. É peregrino, irmãos. Olhe bem, que coisa interessante. Quando Deus nos conduz ao cumprimento da vontade dele, nós nos tornamos peregrinos. Forasteiros, a gente vai caminhando segundo aquilo que Deus vai dizendo, vá, faça, olha, realize, entre, vá se envolvendo, a gente vai caminhando e Deus vai cumprindo. Aleluia! Quem tem algo a Deus cumprir, não tem parada, ele anda, ele caminha, ele vai caminhando até se cumprir aquilo que Deus tem a fazer na vida dele. A região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, ali armou o seu acampamento. A cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã, andando de um lugar para outro em direção ao cumprimento da vontade de Deus, andando de um lugar para outro, mas com o olhar naquilo que Deus iria cumprir, andando de um lugar para outro, mas com os olhos e o coração naquilo que Deus falou. Naquilo que Deus falou, não tire os olhos nem o coração daquilo que Deus falou na sua caminhada para o cumprimento da vontade de Deus. Olhe bem, não tire os olhos nem o coração daquilo que Deus falou na caminhada do cumprimento da vontade de Deus. Tenha cuidado com os olhos, tenha cuidado com o coração, tenha cuidado com o que vê, tenha cuidado com o que entra, tenha cuidado. Olha, sempre na direção sul da terra de Canaã. Aleluia. Deus quer nos conduzir por meio da fé nesse tempo, irmãos, tão difícil. Por 4 motivos. Deus quer nos conduzir por meio da fé nesse tempo difícil. Por 4 motivos. Deus quer nos conduzir para o cumprimento da vontade dEle, para realizar, para fazer visto quatro coisas da nossa vida em relação ao cumprimento da vontade. Primeiro, se a nossa fé realmente é genuína, se a nossa fé realmente é real, se a nossa fé descansa no Senhor, se a nossa fé está ouvindo a Deus, se a nossa fé confia e obedece à voz de Deus em meio aos desafios da vida, irmãos. A sua fé tem ouvido ao Senhor, a sua fé tem descansado no Senhor, a sua fé tem confiado no que Deus falou a você, a sua fé tem obedecido à voz de Deus. O Senhor quer que essa fé genuína seja provada por continuar ouvindo, por continuar descansando. Continue ouvindo e descansando, em meio aos turbilhões da vida que querem parar a sua caminhada no cumprimento da vontade de Deus. Continue confiando, continue obedecendo ao Senhor. Segundo, para que essa fé possa cada vez mais ter tamanho,
para que essa fé cada vez mais ela possa se agigantar, crescer. Irmãos, Abraão enfrentou desafios para cumprir-se na vida dele o que Deus tinha para ele. Enfrentou várias coisas. Uma das foi entregar o seu filho. Deus queria saber se a fé dele era fé mesmo em amar a Deus ou amar mais o filho. E Deus pede o filho que o próprio Deus prometeu para ele, filho único. E ele vai entregar, mas com fé, descansando no que Deus tinha falado para ele anteriormente, que dele é que seria a nação de Israel, do seu filho Isaac, dele sairia a nação de Israel. Ele vai lá para o monte, irmão, sacrificar e diz aos outros, os servos: fique aqui, que eu vou lá adorar e volto. Sabe o que é isso? Uma fé que descansa no que Deus já falou há muito tempo. Uma fé que continua obedecendo ao que Deus já falou há muito tempo. Uma fé que continua ouvindo aquilo que Deus falou há muito tempo atrás. Continue, irmãos, para que sua fé se desenvolva e cresça. Terceiro, sabe para quê? Para que Deus seja honrado, glorificado. Não as circunstâncias, não pessoas, não riqueza, não dinheiro, não parentes, não geografia, não emprego ou profissão, mas Deus seja glorificado. Não relacionamentos, mas o Senhor seja glorificado, para que Deus seja glorificado, irmãos, amém? E para que a sua fé, se torne modelo para outros. A fé de Abraão é um modelo para todo mundo. Quando se fala de fé, já se fala assim: a fé de Abraão, amém? A fé de Abraão, alguém que creu naquilo que Deus falou, sem saber para onde iria. Alguém que obedeceu, que confiou, alguém que adorou ao Senhor na trajetória da vida, indo para cumprir a vontade do Senhor, irmãos. Deus quer tornar a nossa fé modelo para outros, amém? Nós não podemos estar no centro da vontade de Deus se a gente não ouvir, continuar ouvindo, continuar confiando, continuar obedecendo e continuar adorando o Senhor, amém? Deus fará de você uma bênção. Deus te usará muito. Pessoas serão abençoadas a partir da vida de Deus em você. Mas você tem que caminhar segundo aquilo que é proporcional ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Você precisa ter ouvidos aguçados à voz de Deus e atender essa voz. Você precisa ser desapegado àquilo que para você é a sua segurança. Você precisa obedecer a palavra de Deus, independente da sua razão, da sua lógica. Você precisa confiar no que Deus falou a você. Se Deus falou, quem falou foi Deus, vai se cumprir. Você precisa confiar no que Deus falou, não importa se a atmosfera, lugar é um lugar, meu Deus, não tem como isso aqui eu ser bênção, não tem como nisso aqui eu poder multiplicar, não tem como nisso aqui eu ser, não tem como, Senhor, como é que é você? Quem falou que você vai ser foi Deus, e se Deus falou, você vai ser. Estabeleça altar de adoração ao Senhor. Feche seus olhos nessa hora, adore conosco, aleluia, aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Cante conosco essa canção. Coloca a mão no seu coração. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram é para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti.
Uma nova história Deus tem pra mim. Olha o que essa canção diz pra você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem uma nova história para você. Talvez você está com o coração tão cheio de medo, tão cheio de medo de se envolver com aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Talvez você está com medo de como vai ser a sua provisão, de como vai ser a sua segurança, do que os seus parentes vão pensar, do que o seu pai vai falar ou a sua mãe. A melhor bênção que temos na nossa vida é ver realizado em nós o cumprimento da vontade de Deus. Essa é a melhor bênção, a maior bênção que podemos ter na nossa vida, é ver se concretizando em nós o cumprimento da vontade de Deus. Deus quer fazer de você alguém honrado. Deus quer fazer de você instrumento de bênção para outra pessoa. Deus quer tornar o nome dele, o seu nome conhecido. Mas você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Você tem que confiar no que Deus falou para você. Você tem que obedecer a Deus, independente da lógica, do que você está vendo aos olhos naturais. Olha, pela fé contemple o que Deus tem prometido. Se Deus falou, Abraão creu naquilo que Deus falou. Deus falou a Abraão: olha, eu vou tornar você uma bênção, vou tornar você famoso, você vai abençoar pessoas. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Olha, creia no que Deus tem falado. Você não tem visto nada, mas Deus tem falado na sua palavra. Creia nisso. Eu não sei como é que está a sua fé nesses dias. A gente está vivendo um tempo de pandemia, em que a palavra tem promessas, tem cumprimento de vontade de Deus. Mas o que vemos tem tirado, distorcido do nosso ser aquilo que ouvimos de Deus, aquilo que recebemos de Deus para fazer. Se você está assim nesses dias, eu quero orar por você nessa hora. Coloca a mão no seu coração. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Deus tem um plano fabuloso para a sua vida. Um plano fabuloso para a sua vida. Dê mais atenção ao que Deus tem falado ao seu coração. A voz de Deus. Confie mais no que Deus tem falado a você do que os rumores e situações que têm ocorrido, acontecendo. A sua segurança e provisão está no Senhor. Feche os olhos, vamos orar nessa hora. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor, eu te louvo neste momento. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Acende a chama em cada irmão que está nos ouvindo. Talvez, Senhor, tem tantas promessas para a vida deles, tantos projetos que o Senhor já falou há muito tempo atrás. Talvez, Senhor, eles não deram ouvidos ao Senhor. Deu mais ouvido àquilo que é normal, natural, e não aquilo que o Senhor tem, naquilo que se vive por fé. Deus, tira meus irmãos, Senhor, do turbilhão de coisas que os impedem de ouvir a tua voz. Tira, Senhor. Dá ouvidos aguçados para ouvir a tua voz. Dá coração confiante naquilo que o Senhor falou. Ainda que nada esteja sendo visto ou sendo feito, dá a eles um coração confiante naquilo que o Senhor tem falado, Pai. Que eles percebam que a segurança deles está no Senhor. Eu quero abençoá-los nessa noite, no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Renova-os, fortalece-os, vivifica-os em nome de Jesus. Continue adorando conosco nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Declare isso.
digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Te adoramos, Senhor. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, e eu sou teu. Santo és tu. Oh, aleluia, aleluia. Viva as promessas que Deus tem para a sua vida. Obedeça ao Senhor. Confie no que Deus falou a você. Tenha ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Eu abençoo, Senhor, cada um que nessa noite conosco esteve. Oh, Senhor, que essa semana sejam dias em que nossos ouvidos muito mais prontos para ouvir a tua voz esteja. Que tudo aquilo que damos ouvidos e que foge daquilo que é tua voz, a gente não se distraia com essas coisas, Senhor. Porque o Senhor quer cumprir a tua vontade em nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Te dá uma semana cheia da tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Continue adorando o Senhor nesse momento final do culto aqui e deixe Deus continuar agindo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti e levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti e levante seu rosto e te dê paz.
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos. Cante o favor. E o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença esteja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Amém, seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença esteja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti.